Oiê, eu sou o Richard, eu sou psicólogo. Provavelmente você já me conhece, porque tá aqui na lista dos VIPs, então eu não vou fazer toda a reapresentação. Eu prometi um tempo atrás que ia demonstrar uma técnica de sobrevivência à crise, aqueles momentos em que a gente tá tão mal que a gente pensa em suicídio, a gente tem crise de ansiedade e acaba parando na emergência. Não tem problema parar na emergência, bem pelo contrário. Mas tem umas coisas que a gente pode fazer antes. Tem uma técnica que eu quero te mostrar hoje, que ela é da DBT, da terapia comportamental dialética, que a gente usa para lidar com crises. A gente chama uma técnica de sobrevivência à crise. Por quê? Ela resolve o problema? Não. Mas ela vai te fazer sobreviver mais um dia. Ela tem base no seguinte: quando a gente muda a nossa temperatura corporal a níveis extremos, a gente começa a focar a nossa atenção somente naquilo que está extremo, porque é como se nosso cérebro estivesse gritando para nós: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Falando sério. E, por vezes, ter um gelo na mão, que é a técnica que a gente vai fazer hoje, vai fazer com que a gente pare de prestar atenção nos nossos pensamentos e preste atenção no gelo. A gente vai conseguir focar nossa atenção na mão. Quando a gente está passando por uma situação de suicídio, isso é muito ideal. Então faz o seguinte, vai no teu congelador, pega um gelo, se tiver que pausar esse vídeo, faz isso, não esquece de voltar, e vamos começar. Eu já tenho meu gelo aqui do lado, então tá aqui ele. Antes que alguém diga, ah, ele não vai fazer. Vou fazer sim, eu faço uma vez por semana isso daqui, bocudo. Toda semana eu faço isso porque eu peço para meus pacientes. A ideia é que você feche a mão com gelo dentro dela, tá? Fecha a mão e, se precisar, bota outra por cima para não deixar os seus dedos abrirem. Vai doer? Vai doer. Mas isso daqui é extremamente importante para que você consiga superar essa crise. Portanto, nesse momento tá ardendo pra caramba isso daqui. É como se eu tivesse sentindo dores agudas nos meus dedos. E tudo bem. Isso daqui tá fazendo com que eu preste atenção nesse momento, nesse gelo que tá dentro da minha mão. Nossa, tá doendo muito mesmo. E tudo bem, tudo bem. Lembrando que é uma técnica de sobrevivência à crise. Ela não resolve o problema, mas ela te ajuda a superar esse problema e sobreviver mais um dia. Ou seja, nesse momento você não vai prestar atenção em qualquer problema que você tá. Tipo, ai, a crise financeira que eu tava passando, perdi um monte de paciente, o professor do mestrado me xingou, minha namorada brigou comigo. Nada disso tá importando porque minha mão tá doendo, tá queimando. Daí você vai me dizer, ah, mas vai estragar minha mão. Não, não vai estragar sua mão, não. Fica tranquilo, sua mão vai ficar bem, vai ficar tudo bem, não vai cair a ponta dos dedos, não vai perder nenhum nervo, nada disso. E tá doendo bastante. E eu tô falando tudo isso daqui porque eu tô relatando exatamente o que tá acontecendo na minha mão, tá? A vontade que eu tô nesse momento é de abrir a mão, abrir os dedos, pra parar essa dor. Essa é a vontade que eu tô. Mas eu vou segurar, vou fazer até o final com vocês, porque eu quero que, quando aconteça com vocês, vocês também façam e não precisem partir para medidas mais drásticas, como uma automutilação ou uma tentativa de suicídio. Essa é uma técnica da DBT, terapia comportamental dialética, já falei isso. Tem um livrinho vermelho e um branco aqui atrás de mim. É nesse vermelho e nesse branco. Aqui, ó, nesses dois. Eu tirei elas daqui. Aprendi com um antigo supervisor. É uma adaptação da técnica, mas que é ensinada nos cursos de DBT. Portanto, a gente mudar a fisiologia do nosso corpo vai ajudar com que a gente supere, vai nos ajudar a superar a crise. Eu tô me enrolando um pouco para falar porque realmente está doendo e eu tô prestando muita atenção aqui na mão, dentro dela. Tá doendo muito. Até começou a anestesiar um pouco. Tipo, a palma da mão, o centro dela, onde tá esse gelo, já não tô sentindo tanto. É importante essa outra mão aqui segurando, porque senão eu já teria aberto minha mão. Eu já teria desistido de fazer isso. Mas, como eu quero sobreviver a essa crise e não voltar tão rápido àqueles pensamentos que estavam me levando a um pensamento, uma ideação, uma automutilação, uma ideação suicida, aliás, é importante que eu mantenha esse punho fechado. Então eu faço o auxílio com a outra mão. Isso não é uma técnica para ser usada diariamente, tá, gente? É uma técnica para ser usada em momentos de crise. Portanto, não é para ser algo comum, até porque perde o efeito, tá? A gente começa a se adaptar a isso, nossa fisiologia começa a se adaptar e perde o efeito. Saiba, se você está com um familiar que está passando por ideação suicida, pede para ele fazer isso, pede para ele dar uma olhada nesse vídeo, previamente ou na hora, não tem problema, mas funciona.
nesse momento que está acontecendo na minha mão. Ela tá formigando. É como se eu tivesse queimando tudo em volta dela, nos meus dedos, e eu já não estou sentindo algumas regiões. Aquela região onde fica os calos eu não estou sentindo mais, mas eu estou sentindo como se fossem microagulhas na ponta dos meus dedos. Dói, dói sim, mas essa é uma dor que eu vou conseguir contornar, que eu vou conseguir suportar e que depois de algumas horas não vai ter nem marca, diferente de uma automutilação, que quando eu cometo ela, eu posso deixar uma cicatriz e eventualmente eu posso ter vergonha por causa dessa cicatriz. Essa daqui é uma técnica que não faz você ter cicatriz, bem pelo contrário. Ela vai te ajudar a superar essa crise. Portanto, tentar usar ela é uma boa. Tô me atrapalhando de novo porque realmente tá doendo. Ah, Richard, mas quando é que eu paro de fazer ela? Quando é que tá bom? Quando derreter o gelo. Quando não tiver mais nada de gelo na tua mão. E isso pode levar até uns 10, 15 minutos. Ah, tudo isso, mas minha mão vai cair. Não, não vai cair. Não vai cair. Te garanto que não vai cair tua mão. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E lembrando, é uma técnica usada para crises. Ela tem base em efeitos fisiológicos do nosso corpo, a gente presta atenção para aquilo que pode nos fazer morrer. Ou seja, nesse momento que está acontecendo de mais urgente no meu corpo, é esse gelo na mão que está diminuindo muito minha temperatura corporal, está causando uma lesão na minha mão e meu cérebro está tentando para isso, em vez daqueles pensamentos que podem vir como a conta para pagar, ou minha calça molhada, porque tá caindo água aqui e tá molhando, e de boa, de boa. No momento que é mais importante é o meu cérebro dizendo, larga, larga, larga isso que vai morrer, vai morrer, vai morrer. Só que não vai. Essa aqui é uma lesão que a gente causa que não mata ninguém. Lembrando, de novo, não é para ser usada com frequência. É em momentos críticos. O que está acontecendo na minha mão agora? Agora minha mão está formigando a palma dela. E é meio como se eu tivesse começando a ter aquela sensação pós-anestesia, sabe? Que começa a formigar com uma certa coceira e tá me dando uma angústia e eu tô querendo muito abrir a mão. Muito. Mas meus dedos já não estão contraindo mais para abrir. Antes, no começo, tava. Tava com os dedos contraindo como se eles estivessem abrindo. Se eu tirar a minha outra mão agora, não vai ter problema, porque ela não vai abrir. Talvez eu tenha que fazer força e tenha que dar um comando para conseguir abrir os dedos. Nesse momento eles estão fechados e eu vou ter dificuldade de fazer essa abertura. Tá meio rígido. É a sensação que eu tô tendo. Posso tirar a mão tranquilo. Se você acha que vai abrir a mão se tirar a outra, então deixa. Deixa isso daqui aqui fechando o punho, não tem problema. Mas se não, pode tirar. Tem algumas pessoas que fazem essa técnica só com uma mão, só aqui. Eu prefiro fazer com a outra porque a tendência é muito alta de você abrir a mão, de abrir esse punho. Então, né, para garantir que a gente vai chegar até o final e que vai ser efetivo, eu peço que façam isso. Algumas pessoas colocam um limite de 10 minutos para o gelo, porque realmente queima. Eu prefiro fazer até derreter, porque em momentos críticos em que a gente está pensando em suicídio, é muito útil a gente fazer essa técnica até o final, certo? Eventualmente você vai sentir o que eu estou sentindo agora, que é meio que uma anestesia total da mão. É como se eu não estivesse sentindo ela e ao mesmo tempo eu estou sentindo. É meio estranho, porque eu sinto que eu não estou sentindo ela. Não sei como definir isso. Nesses momentos, a gente não vai mais ter noção do volume do gelo, se ele já foi, se ele não foi, porque eu não estou sentindo mais nada. Aí se você quiser dar uma espiadinha, você pode. Mas lembra, se não tiver derretido tudo, a gente continua até o final. Vamos ver? Ó, ainda tem bastante coisa aqui para degelar. Vamos continuar. Viu que eu tive dificuldade de abrir os dedos? Realmente, faz parte. Certo? A gente vai continuar aqui até derreter inteiro. Não vou sair daqui. Por quê? Porque isso daqui vai me fazer sobreviver mais um dia. Ah, isso daqui vai ser a solução de todos os meus problemas. Eu fui demitido, eu levei uns cornos da minha namorada, eu, sei lá, briguei com minha mãe. Não, não vai ser a solução dos problemas. Mas vai te fazer sobreviver mais um dia, mais um momento, para você conseguir resolver esses problemas. Quando a gente está numa crise suicida, por vezes a gente não consegue ver outras alternativas
que não o suicídio ou a automutilação. A gente não consegue achar outra solução. Quando a gente faz isso daqui, é como se a gente tirasse todos esses pensamentos da cabeça e atentar somente para cá, para esse gelo. Então, ela é útil para isso, porque dá uma clareada nos nossos pensamentos. Vocês podem ver que muitas vezes eu estou errando as palavras, não erro tanto, mas é porque realmente meu cérebro está tentando para isso. E ok. Por que eu não coloquei essa técnica no Instagram? Uma, porque eu não editei ainda. Não sei se eu vou colocar, porque ela é uma técnica bem agressiva e eu quero que somente as pessoas com quem eu tenho mais contato façam ela, tenham esse recurso. Não que ela não seja boa, mas as pessoas distorcem muitas vezes o que a gente fala. E eu tenho medo disso, de daqui a pouco a pessoa tá com um cubo de gelo desse tamanho, né? Tá com a cara enfiada. Eu tenho medo disso. Daí acaba fazendo errado, dizendo, o Richard que indicou. Daí eu me ferrei. Às vezes acontece. Já que você é meu VIP e tá aqui, você tem acesso a essa técnica. Você tira dúvidas comigo direto. Eu respondo bem mais rápido aqui pelo Telegram, tá, gente? Então, por favor, se ficou alguma dúvida dessa técnica, avisa. Ó, minha mão tá anestesiada de novo. Realmente parei de sentir ela novamente. Não sei como é que tá o volume desse gelo. Desconfio que tá na metade daquilo que eu mostrei da última vez. Tô chutando, porque eu realmente não tô sentindo. Vamos dar uma olhada? Uma espiadinha? Ó, não mudou muita coisa. Volta. E agora que eu voltei essa vez, parece que tá a mesma coisa. Eu nem tô sentindo. Nossa, minha camisa tá toda molhada. Minha calça também. Faz parte. Parece que eu nem tô sentindo mais. Nem tô mais sentindo quando eu fecho. Às vezes dá aquela dor de... Parece uma agulhinha entrando porque é gelo. Agora eu não tô sentindo mais. Tô totalmente concentrado aqui. Que ainda tem uma sensação estranha. Mas é como se... Sei lá. Tudo aquilo que eu tava pensando, angústia de fazer esse vídeo no início, ansiedade, e se eu errar, o que eu vou falar? Vocês podem ver que no início do vídeo eu tava mais elétrico. Tava falando, se eu postar aqui, se eu postar lá. Tava falando com uma frequência maior. Agora eu tô falando mais pausado, tô mais calmo. Realmente tava ansioso. Tava ansioso porque eu tô fazendo esse vídeo na correria. Eu tenho um paciente logo na sequência, então eu tinha que terminar ele rápido para conseguir dar tempo de atender o paciente a tempo e tal. Então, foi um momento que eu também usei para me acalmar. Richard, tu sempre usa isso para se acalmar entre um paciente e outro? Não. Não, não. É só porque eu tinha que demonstrar para vocês. Mas isso daqui é uma técnica para sobreviver a uma crise, usada só em momentos extremos. Não pode ser usada levianamente. Não pode ser usada semanalmente. É algo para que a gente não pode se acostumar. Tem que ser pontual e tem que ser em momentos de crise muito fortes. Portanto, entenda, não é para sempre isso daqui. Não soluciona o problema, mas nos ajuda a viver mais um dia. Certo? Eu não faço a mínima ideia de como tá esse gelo. Agora eu tô sentindo mais ou menos até aqui, ó. Até aqui eu tá meio anestesiado. Aqui eu já sinto, mas aqui eu tá meio anestesiado. Possivelmente a próxima vez que eu abrir a mão eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade do que a anterior. Por quê? Tá cada vez mais difícil, tá cada vez mais gelada a minha mão. Meu corpo ele tá passando toda a energia que tem, todo o calor que tem para esse gelo e por isso que tá derretendo. Então eu tô perdendo energia para o gelo. Logo, meu corpo tá ficando mais frio, especificamente minha mão. E é uma ponta. Vamos dar uma olhada como é que tá? Não mudou muita coisa, né? Mas, para você ter uma ideia, eu não faço a mínima noção de como é que tá esse gelo na minha mão. Realmente não sei, porque, né, eu não tô sentindo. Não tô sentindo. E nesse momento, não sentindo o gelo, talvez eu também não esteja. Eu tô cuidando aqui porque tá caindo um monte de água. E tranquilo, tranquilo, depois eu vou limpar. Mas, aquela coisa, tá caindo água. Se você quiser fazer isso e não quiser limpar a água depois, faz no banheiro, faz na cozinha, ou em cima de uma pia. De boa. Como eu não tô tão estressado que tá caindo água, só tô meio que olhando pra não escorregar depois. Certo? Gente, isso é baseado numa técnica da DBT. Ela é um acrônimo, TIP, que a gente fala de excitação corporal, ou seja, a gente conseguir mudar
o nosso corpo através de estados excitatórios. Exemplo, às vezes excitatórios ou inibitórios. Às vezes a gente vai fazer um exercício físico intenso, às vezes a gente vai fazer uma mudança de temperatura intensa, ou a gente vai fazer um relaxamento progressivo. Tem um relaxamento específico que a gente aumenta a atividade para depois diminuir ela. Então a gente usa essas técnicas para momentos de crise. Essa daqui é só uma delas. Só uma delas. Eu prefiro fazer essa daqui do que muitas outras porque ela é muito prática. Contudo, eu tendo a alternar as técnicas com os meus pacientes, eu explico todas para que eles tenham um repertório maior e saibam como lidar com aquela situação. Às vezes está ajudando um amigo ou está se ajudando e, cara, não tem um gelo disponível. O que que ele faz? Tipo, vou ter que esperar fazer gelo, daqui a 8 horas vai ter um gelo. Não. Pode fazer o contrário, uma água quente nos pés. Escalda pés. E não precisa colocar o pé na água como a gente está fazendo aqui com gelo. A gente vai fazer aquela molhadinha da outra, tipo, vai tentando, sabe? Isso vai te trazer para o momento presente, em vez de estar vivendo o momento passado e futuro, ansiedade e depressão, que é os estados psicológicos que a gente passa numa crise de ansiedade ou suicida. Certo? Vamos ver como é que tá o gelo? Mudou alguma coisa, tá? Eu, pelo menos, estou vendo que mudou. E, né? Vamos voltar. Vou ficar aqui até terminar. É um vídeo extenso, mas ele é um vídeo para quem tá aqui no Telegram. É um vídeo que você pode conduzir. Poder não pode, mas, né? Se você precisar, conduz para um amigo que tá passando por isso, para uma amiga, um familiar, e ok. Às vezes, sair de uma crise é o mais importante do que esse rigor teórico de não pode porque você não é psicólogo. Não, pode, né? Mais importante a vida de uma pessoa do que esse preciosismo de não pode usar uma técnica ou pode. Não, estou ensinando porque realmente eu quero que você saiba e tenha no seu repertório isso. Certo? Nesse momento, na minha mão está acontecendo novamente aquele queimor. Talvez porque eu abri e fechei novamente. Então tá queimando novamente. Tô sentindo dor novamente. Mas é uma dor que vai passar. É uma dor que eu não vou sentir eventualmente. Que daqui a algumas horas não vai ter uma marca. Que minha mão vai regenerar super rápido. Não vai ser algo que vai ficar pro resto da minha vida. Que eu vou ficar me torturando porque um dia eu tentei suicídio. Ou que eu me automutilei. Não. É algo que eu posso controlar. É algo que não vai me causar um prejuízo tão grande. E nesse momento está sendo suficiente para eu lidar com o que eu estou vivendo. Faz sentido? Tá. Acho que a gente vai passar de 20 minutos. Tá legal, tá de boa. Nessa história, tô gostando muito de fazer essas coisas do Telegram. Porque é útil que eu possa usar o Telegram para coisas importantes como essas que eu não gostaria que fossem divulgadas levianamente. Esse é um vídeo que eu teria medo de divulgá-lo, porque as pessoas interpretam errado e fazem de maneiras extremas. Não precisa. Se fizer exatamente isso, um cubo de gelo na mão até derreter, vai passar a crise. Não precisa ser o cubo do tamanho de um iceberg. Não. Pode ser só um cubo de gelo que você bota no seu suco. As pessoas podem querer colocar em outros lugares do corpo. Não, faz na mão. A mão regenera rápido, tá? Faz na mão. Mas eu quero colocar nos olhos. Não, não, não. Tem risco de você se machucar assim. Faz na mão que não tem risco. Vai ter uma lesão, queimadura de gelo? Vai. Mas ela em horas vai sair. E o maior, coisa mais conturbada que você vai ter é que você vai ter que limpar o local onde você tá. Porque ele tá todo molhado aqui. Minha camisa tá toda molhada. E tudo bem. Tudo bem mesmo, gente. Mesmo, mesmo, mesmo. Tá? Vamos dar uma olhadinha como é que tá de novo? Tá diminuindo. Eu vou ficar aqui até o final. Até o final. Não vou sair daqui. Tá aqui meu punho fechado. Eu vou aguentar firme. Por quê? Porque suicídio é algo definitivo. Esse gelo aqui não é. Eventualmente ele vai derreter por inteiro. Eventualmente, daqui a alguns minutos, ele nem vai mais existir e eu vou poder voltar à minha rotina. Vou publicar esse vídeo no Telegram e vou voltar a atender meus pacientes, fazer minhas coisas. E passou. Eu sobrevivi.
É algo que eu consigo sobreviver. E tudo bem. Às vezes a gente vai ter que levar o nosso corpo a uma lesão para conseguir sobreviver a um pensamento, uma dor emocional. Mas entenda, é uma lesão que eu controlo, que não fica marca e que não me causa prejuízo. E que é uma lesão que está descrita num livro de psicologia, esse vermelhinho aqui. Está descrita num livro de psicologia e tudo bem. A gente consegue controlar. Esse é o mais importante. Eu não estou cedendo aos meus impulsos, eu não estou cedendo a um comportamento inadequado, a um pensamento automático. Eu estou fazendo algo que eu tenho consciência que eu estou fazendo. Tenho consciência disso e, eventualmente, eu vou estar me sentindo diferente quando eu sei disso. Não sei se melhor ou pior. Provavelmente eu não vou estar igual como eu estava antes. De repente eu vou estar super bravo com o Richard, porque Richard, tu me fez queimar minha mão, olha aqui, eu tô com uma queimadura de gelo, seu P. Seu FDP, na verdade. E tudo bem. Tudo bem, pode me xingar, mas eu garanto que fazer isso daqui vai te fazer sobreviver a uma crise. Sério mesmo. Então, por favor, não divulgue esse vídeo levianamente. Ele é um vídeo exclusivo aqui pro Telegram. Eu espero que você use ele com sabedoria. Saiba que existe essa técnica, a gente indica. Essa e muitas outras eu passo em consultório, porque são importantes para os meus clientes, aqueles que têm ideação suicida, automutilação. Isso é muito importante. Tipo, eu quero que eles sobrevivam à crise, quero que sobrevivam mais um dia para a gente poder solucionar os problemas. Certo? Vamos ver como é que tá o gelo? Tá quase. Vamos lá. Tá quase. Eu realmente não sei se eu vou conseguir ficar até o final, porque eu tenho uma cliente e tô 5 minutos atrasado. Tenho uma cliente agora. Mas tudo bem, gente. A ideia é essa, o gelo inteiro vai derreter, eventualmente não vai ter mais gelo, e aí quando acaba. As fases pelas quais a gente passou nessa técnica de gelo. A gente pegou o gelo, doeu mais, doeu muito mais ainda, e depois a gente começou a não sentir, e esse não sentir causou desconforto. Eventualmente isso virou uma sensação de anestesia. E quando a gente sentiu a anestesia, a gente parou de sentir o volume do gelo e a gente teve que começar a espiar. Em nenhum momento a gente tirou o gelo da mão, a gente sempre fechou a mão de novo até o gelo derreter. Isso é o mais importante. Se você tiver que colocar a outra mão para segurar e não abrir esse punho, faça isso. Certo? Vamos ver. Tem bem pouquinho ainda, mas eu não vou conseguir, gente, porque eu tô atrasado. E aí o meu toque tá batendo forte. Tá? É isso. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Me desculpa as atrapalhadas, realmente é algo que dói e a gente se atrapalha cognitivamente. E tá, por favor, não divulga esse vídeo, é só pra quem tá aqui no Telegram. Ok? Um beijão e até a próxima. É isso. Tchau, tchau. Pausa.